ele já está criando essas pastinhas dos respectivos projetos e já está preenchendo essa pastinha com os arquivos referentes a cada um desses projetos. Tudo isso de maneira automática. Tá? Nesse vídeo eu vou te ensinar um tipo de automação que pode te economizar horas no trabalho e te livrar de tarefas chatas manuais. Então já fica comigo nesse vídeo, sou Augusto da Eficiência Programada e bora pro código. Antes da gente entrar a fundo no código que a gente vai desenvolver juntos na aula de hoje, deixa eu só apresentar para vocês o problema que vamos ter que resolver. Inclusive, eu já enfrentei esse problema lá no meu trabalho e já implementei uma solução que trouxe de primeira mão aqui para vocês. Então, por favor, né, já vai deixando seu like, se inscreve no canal para mais conteúdos valiosos como esse daqui. Vamos lá, eu tenho essa pastinha chamada dados bagunçados, em que dentro dela tem uma série de arquivos de dados referentes a vários diferentes projetos. E para cada um desses projetos, Serra do Mel 1, por exemplo, eu tenho 12 diferentes arquivos que vocês podem identificar a partir dessa terminação no nome dele, que vai desde 1M, que faz referência a um mês, até 12M, que faz referência a 12 meses. E como eu tenho vários diferentes projetos, pessoal, vocês concordam comigo que essa estrutura de pastas e arquivos não está otimizada, está até bagunçada. Eu acharia muito mais conveniente e organizado criar uma estrutura como essa daqui, em que para cada projeto eu tenho uma subpasta e para cada uma dessas subpastas, aí sim eu tenho os arquivos organizados, né, os arquivos referentes a esse projeto dentro dela. Assim eu tenho uma estrutura muito mais coesa e organizada que pode até facilitar a sua vida quando você tiver que acessar e manipular esses arquivinhos aqui, tá bom? E é muito interessante que a gente consegue, usando Python, programação Python e conceitos de automação local, a partir de uma pasta completamente desestruturada e bagunçada, a gente cria de forma automática essa estrutura mais organizada aqui, que pode ser muito útil e muito eficiente, já que imagina, vamos supor que você teria que criar isso manualmente. Você teria que vir aqui, identificar os diferentes nomes de projeto que você tem, para cada um desses projetos, criar as suas respectivas subpastas e aí sim mover os arquivos para cá. Nesse meu caso aqui eu tenho só 4 projetos, mas pensa que você tem mais de 50, que era o meu caso lá no meu trabalho. Fazer isso manualmente não era uma opção. Então, bom que a gente tem soluções mais eficientes para isso, e é isso que eu vou te ensinar agora. Vamos lá, sem mais enrolação, vamos botar a mão na massa, beleza? Então vamos lá. O primeiro passo que a gente vai dar é importar as bibliotecas necessárias para o projeto de hoje, tá bom? A gente vai estar utilizando duas bibliotecas aqui, a biblioteca OS e a biblioteca Shuttle, que são utilizadas para manipulação de pastas e arquivos. E o bom é que elas são bibliotecas built-in do Python, ou seja, elas já vêm instaladas assim que você instala o Python na sua máquina. Então a gente não vai ter que instalar elas separadamente, beleza? Basta você executar esse comando, já vai estar certinho e pronto para executar o código de hoje. Vamos lá, uma vez que a gente já importou as bibliotecas, vamos de fato começar o nosso código. E a primeira coisa que a gente vai fazer é definir, né, orientar, fornecer para o Python todos os caminhos das pastas e diretórios que a gente vai estar lidando e mexendo no projeto no vídeo de hoje, tá bom? São basicamente 3 diretórios, 3 pastas, tá bom, pessoal? A primeira é a pasta do projeto, é onde esse seu código, onde o seu projeto está sendo executado, beleza? A segunda pasta seria justamente essa pasta aqui de dados bagunçados, que contém todos esses dados aqui que a gente quer organizar. E a terceira, não menos importante, essa pastinha chamada dados organizados, que a gente vai criar ela do zero. Inclusive, eu já vou até renomear ela aqui, ó, botar, sei lá, antiga, só porque a gente vai criar ela do zero para vocês verem a magia acontecendo, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, temos essas 3 diferentes pastas, esses 3 diferentes diretórios que a gente precisa fornecer aqui para o Python, beleza? Vamos começar pelo diretório do teu projeto, onde esse código está sendo executado. Como é que você conseguiria acessar, localizar esse diretório? Você poderia vir aqui no seu PC, de forma local mesmo, acessar essa sua pasta, vir aqui e copiar todo esse caminho completo. Uma vez que você copiou, você pode voltar no seu código, já criei uma variável chamada pasta projeto, abrir uma aspas e colar o caminho que você acabou de copiar. Eu só botaria aqui um Rzinho antes das aspas, Python não encrencar com essa barra invertida. Dessa forma, você já
já forneceu para o Python o caminho para o diretório do seu projeto. Mas vocês concordam comigo que você fez isso de maneira manual? Vindo aqui no seu PC e copiando na mão mesmo? E eu disse para vocês que a gente vai fazer tudo de maneira automática, né? Vamos ser eficientes. Como é que a gente busca o diretório de um projeto, né? O diretório onde está sendo executado esse código aqui, de maneira automática? Simples. Você pode chamar a biblioteca OS, que a gente importou aqui em cima, e a gente pode chamar uma função chamada getCwd, tá bom, pessoal? Só abre e fecha parênteses e vamos ver o que ela retorna para a gente. Aqui, ó. Vou chamar essa variável pasta projeto, que a gente acabou de criar. Vamos dar uma olhada nela. Olha que interessante, ele já me deu o caminho completo para aquele diretório, que foi justamente o caminho que eu copiei lá na mão. Então, show de bola, já fizemos isso de maneira automática. Show? Agora vamos para a segunda pasta, né, o segundo diretório, que é a pasta bagunçada, beleza? E vamos lá, vê se vocês concordam comigo. Essa pastinha bagunçada, que se chama dados bagunçados, ela está dentro da sua pasta do teu projeto, dentro do diretório do seu projeto. Para você acessar ela, você precisa primeiro acessar a pasta do projeto e aí sim acessar essa pastinha chamada dados bagunçados. Então a gente vai ter que criar uma lógica aqui no Python de juntar caminhos. E qual vai ser o primeiro caminho que eu vou partir? Justamente essa minha pasta do meu projeto e a partir dela eu entro nessa pastinha dados bagunçados. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente junta caminhos no Python? Simples. De novo, vou chamar a biblioteca OS, que a gente importou, vou acessar um módulo chamado path e desse módulo eu vou chamar uma funçãozinha chamada join, né, de juntar caminhos. E o que eu vou passar aqui? Eu vou passar a sequência de caminhos que eu quero juntar. Começando pelo qual? Justamente aquele diretório onde está sendo executado o meu código, o meu projeto, que está armazenado nessa variável chamada pasta projeto. E depois, para acessar aquela pastinha, basta eu botar aqui o nome dados bagunçados, que é o nomezinho dessa minha pasta aqui, beleza? Agora vamos lá, vamos passar mais um caminho. Lembra que eu disse que são 3? Que é justamente essa pastinha aqui, dados organizados. Lembrando que ela não existe. Vamos supor que essa aqui não existe, tá bom? Então eu botei essa nomenclatura de antiga. Vamos lá. Não importa se ela não existe ou não, a gente pode criar ela automaticamente e é isso que eu vou te ensinar agora. Mas antes de criá-la, já vamos definir o caminho aonde ela vai ser salva. Como eu disse para vocês, vai ser a mesma lógica aqui de cima, a gente vai juntar caminhos, afinal a gente quer que ela seja criada dentro dessa minha pastinha do projeto, então já começa aqui acessando a minha pasta de projeto, e aqui em vez de dados bagunçados, vamos botar aqui dados organizados, que é essa pastinha que eu quero criar. Se eu rodar esse código, nada vai acontecer, beleza? Porque por enquanto eu só forneci os caminhos, e essa pastinha aqui que não existe, continua não existindo, porque em nenhum momento eu mandei o Python criar essa pasta, é só definir o caminho dela. Como é que eu crio essa pasta automaticamente? Muito simples. De novo aqui, ó, vamos chamar a biblioteca OS, vamos chamar a função chamada makeDirs. O que eu vou passar aqui? Eu vou passar esse caminho dessa pasta que eu estou querendo criar. Está armazenado nessa variável pasta organizada, beleza? Só vou botar um parâmetrozinho chamado existsOK igual a true, né, valor booleano de verdadeiro. O que esse cara faz? Ele vai conferir se essa pasta já existe. Se ela já existir no seu computador, ele não vai criar, ele vai ignorar, beleza? Agora sim, se eu executar esse comandinho aqui, vocês podem notar que essa pastinha já foi criada. Logicamente, ela está vazia porque não preenchemos ela com nada, não criamos aquelas subpastas dos projetos ainda. Calma que a gente vai chegar lá daqui a pouco. Então, vamos lá, primeiro passo a gente já criamos essa pastinha aqui nova de dados organizados e também definimos todos os diretórios que a gente está lidando no projeto de hoje. Show! Agora vamos lá, vamos para a parte um pouco difícil do nosso código, do nosso projeto. Vocês concordam comigo, pessoal? Se eu olhar aqui meu gabarito, eu preciso criar essas subpastas aqui, cujo nome são os próprios nomes dos projetos que a gente tem. E lembra, onde é que estão os nomes desses projetos? Eu posso vir aqui na minha pastinha de dados bagunçados, onde eu tenho aqueles arquivos, né, aqueles vários diferentes arquivos, diferentes projetos, e eu posso notar que eu tenho um certo padrão nos meus dados. Eu tenho aqui uma nomenclatura aqui de underline, preprocess data até o final, e antes desse underline aqui, por exemplo, eu sempre tenho o nome do meu projeto. Então a gente vai ter que criar uma lógica, pessoal, que a partir do nome do arquivo, eu consigo coletar o nome do projeto, que de novo ele segue esse padrãozinho aqui que vem sempre essa parcela antes desse underline, preprocess data e até o final, beleza? Então presta atenção na lógica que a gente vai criar. Vamos lá. Pode ser um pouco difícil, ainda mais o pessoal que ainda está treinando lógica de programação, mas eu vou tentar explicar com calma, de maneira didática, assiste com calma, tenta refazer. Se mesmo assim ficar dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu tento fazer uma explicação ainda mais clara, sempre voltado a ajudar
você resolver a sua dúvida. Vamos lá. O que eu fiz aqui? Primeiro vamos fazer um exemplo só. Vamos isolar um caso para vocês entenderem a lógica que vai ser implementada, beleza? Eu criei aqui uma variável chamada S, né, só uma abreviação para string, beleza? Que eu estou armazenando um nome específico de um arquivo, que no caso é esse primeiro aqui, tá bom, pessoal? De novo, vou fazer um dado de exemplo, depois a gente, só para exemplificar a lógica que a gente vai ter que criar. Então vamos lá. Qual vai ser a lógica que eu vou criar, pessoal? Eu tenho que acessar, eu tenho que coletar de alguma forma essa primeira parcela aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou usar um método de manipulação de string, que são textos aqui no Python, para fazer a seguinte lógica. Eu vou pegar todo esse texto aqui e vou quebrar ele em diferentes parcelas. E eu vou quebrar ele pelo quê? Por qual separador? Eu posso quebrar aqui por esse underlinezinho aqui. E olha que interessante, vamos fazer isso aí, vocês vão entender melhor o resultado desse método, dessa manipulação. Vamos lá, como é que eu faço isso? Primeiro eu chamo a minha string, que eu estou armazenando essa variável S aqui. Vou chamar um método chamado split, tá bom, pessoal? O que eu vou passar como parâmetro desse método aqui? Eu vou passar o limitador, o delimitador que eu quero separar, que eu quero quebrar esse texto todo aqui. E como eu disse para vocês, eu quero quebrar por esse underline aqui, tá bom, pessoal? Então vou botar aqui, entre aspas, underline. Vamos ver o resultado, a saída desse método. Olha que interessante. Ele quebrou aquele meu texto, tá bom, pessoal? Em diferentes parcelas, né? Diferentes elementos. São justamente essas parcelinhas, né? Esses caracteres que sempre vêm dentre esse underline, né? Que é o nosso separador, tá bom? E olha que interessante. Eu consigo ver que, por padrão dos nossos dados, sempre tem essa parcela aqui igual. Esses três últimos valores, três últimos elementos, sempre vão ser iguais, tá bom, pessoal? E tudo que vem antes deles são os elementos que compõem o nome do meu projeto. Então a lógica que eu vou fazer, depois de ter quebrado esse meu texto aqui em diferentes elementos, né, numa lista de diferentes elementos, eu vou eliminar os três últimos. Então, vou ler só do primeiro elemento até o antepenúltimo, vamos dizer assim. Eu vou eliminar esses três últimos aqui. Como é que eu faço esse recorte na minha lista? Vamos lá. O que eu vou fazer? Depois que eu chamo esse método, eu vou abrir aqui um colchetes. Eu quero o seguinte, eu quero pegar lá desde o meu início da minha lista, eu quero recortar a minha lista desde lá do início, e eu quero eliminar os últimos três. Como é que eu posso indicar isso para o Python? Eu posso usar a contagem inversa negativa dos índices. Como eu quero da direita para a esquerda eliminar os últimos três, eu posso botar aqui -3. Então eu vou de 0 a -3. Vamos ver o resultado disso. Olha que legal. Eu já tenho aqui uma lista somente com os elementos, né, os caracteres que compõem o meu texto, beleza? Primeira lógica a gente já fez, tá bom, pessoal? Eu só vou armazenar isso aqui dentro de uma variável chamada lista, tá bom, pessoal? Só para ficar salvo aqui dentro dessa variável, essa listinha que a gente acabou de criar. Agora vamos para o próximo passo. Concorda comigo que a gente já conseguiu acessar os diferentes elementos que compõem nosso texto, mas eles estão nesse formato de lista, tá bom, pessoal? O que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o processo inverso. A partir dessa lista com diferentes textos, eu vou juntar esses elementos em um único texto completo, separado, por exemplo, por underline. Então eu posso voltar aqui para esse padrão. Eu meio que vou reconstruir esse textinho aqui. Não esse aqui mais, porque eu já eliminei esse aqui, tá bom, pessoal? Eu vou reconstruir esse texto aqui a partir dessa minha listinha. E olha que interessante, como é que eu vou fazer isso? Criei uma variável chamada texto, eu vou usar um outro método de manipulação de string, de textos. Como é que é? Eu falei para vocês que eu quero, a partir dessa lista, compor um texto completo em que o separador eu vou manter aquele meu padrão de underline. Então, olha que interessante. Primeiro aqui eu vou abrir uma aspas, vou botar aqui underline, tá bom, pessoal? E vou usar um método, vou chamar um método chamado join. O que eu vou passar aqui? Eu vou passar a lista que tem os elementos que eu quero juntar em um único texto separado por underline. O que eu passo aqui, então? Passo essa minha variável chamada lista, tá bom, pessoal? Se eu visualizar agora esse texto, olha que interessante, eu tenho bonitinho o nome do meu projeto. Inclusive, esse nomezinho aqui que vai ser utilizado para criar o nomezinho, para criar aquela pasta organizada referente a cada um desses projetos. Então, pessoal, fizemos para um caso, mas a gente já criou, a gente já desenvolveu a lógica que a gente precisa fazer para, a partir do nome do nosso arquivo, coletar justamente o nome, unicamente o nome do projeto.
Show? Fizemos para um cara, agora a gente vai botar isso dentro de um looping, dentro de uma sequência. Por quê? Vocês concordam comigo que eu vou ter que fazer isso para cada um desses arquivos que eu encontrar nessa minha pastinha de dados bagunçados. Então eu vou ter que criar um loop, né? Eu vou percorrer, eu vou iterar sobre cada um desses arquivos e para cada um deles eu vou coletar o nome do projeto e com base no nome do projeto eu vou fazer o quê? Eu vou criar essa pastinha, né, desse projeto dentro da minha pasta de dados organizados e depois mover os arquivos referentes a esse projeto para aquela pasta, beleza? Então a gente vai criar a lógica principal do nosso código agora, tá bom? Então vamos lá. Eu disse para vocês que eu tenho que percorrer sobre todos esses arquivos dentro dessa pastinha de dados bagunçados. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é, de maneira automática, listar, né, conseguir acessar todos os arquivos que tem dentro dessa pastinha de dados bagunçados. Como é que eu faço isso, pessoal? Muito simples. Aqui, ó, eu criei uma variável chamada arquivos, tá bom? Vou até criar um código em cima para poder isolar esse comandinho. Criei uma variável chamada arquivos. E como é que eu vou listar todos os arquivos que existem em um determinado diretório, numa pasta? De novo, vamos abrir a tecla OS e vamos usar uma função chamada listdir, tá bom, pessoal? O que eu vou passar como argumento dessa função? Justamente a pastinha, o diretório, né, o caminho para o diretório em que eu quero listar todos os arquivos que existem, que é justamente essa pastinha dados bagunçados. E onde é que está no nosso código o caminho para essa pasta de dados bagunçados? Opa, lembra que eu criei aqui no início justamente o caminho para essas pastas? No meu caso, o caminho para dados bagunçados está armazenado nessa variável pasta bagunçada. Então, olha que interessante. Eu posso simplesmente escrever aqui, passar como argumento, o caminho para essa minha pasta bagunçada. Se eu visualizar aqui a saída dessa função, olha que legal, ele já me dá uma lista com todos os nomes, né, de arquivos que ele encontrou dentro daquela pasta, que é justamente o que a gente quer. Tá bom, pessoal? Então, show, já conseguimos de maneira automática listar todos os arquivos que existem em um determinado diretório, numa determinada pasta, tá bom? Agora, vamos lá. Já criamos essa sequência em que a gente vai ter que percorrer, né, iterar sobre ela. E o que eu vou fazer? Vou criar um looping para percorrer sobre esses elementos, esses diferentes arquivos. Qual vai ser o looping que a gente vai criar? Um looping bem intuitivo, né? Para cada arquivo, né, então, fora arquivo, na minha lista, né, chamada arquivos, que eu acabei de definir aqui, tá bom, pessoal? O que eu vou fazer? Qual a lógica que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer aquela lógica que a gente acabou de criar para um cara em específico, tá bom, pessoal? Que é o seguinte, o que eu vou ter que fazer? Lembra que eu falei que eu tenho que fazer essa lógica de pegar o nome do arquivo para cada um desses arquivos que eu vou listar, que eu vou percorrer? Então olha que interessante. Criei uma variável chamada palavras, tá bom? O que são essas palavras? São justamente essa manipulação que a gente fez, em que a gente quebrou o nosso texto aqui, o nome do arquivo, em diferentes elementos separados pelo underline, beleza? Então, vou simplesmente copiar essa lógica que a gente criou aqui e vou colar aqui nessa variável chamada palavras, tá bom? Opa, colei isso 2 vezes. Só vou trocar esse Szinho, que é o nome da minha variável que eu fiz só de teste aqui em cima, ela não existe mais, vamos ignorar ela. Em vez desse Szinho, eu vou botar o quê? Essa minha variável dinâmica arquivo, tá bom? Por que esse arquivo? Porque eu estou dentro de um looping que vai percorrer sobre cada um desses arquivinhos aqui. Então, quando eu chamo a variável arquivo, em cada iteração ela assume um novo valor. Ela vai assumindo, para cada um desses arquivos, vai assumindo o nome de cada um desses arquivos. Beleza? Então, estou fazendo isso de maneira dinâmica, tá bom, pessoal? E olha que interessante. Lembra que isso aqui nos dá uma lista? Mas depois, no final, o que nos importa é o quê? É o nome do projeto. Então a gente faz aquele processo inverso de, a partir da lista, compor, voltar, né, para aquele padrão de nome separado por underline. E como é que a gente fez isso? Lembra? Aqui, ó, vou pegar esse códigozinho que a gente fez, usando o método join, né, de manipulação de string, vou colar aqui, em vez dessa variável lista, vou botar nossa nova variável, né, que se chama palavras, que a gente acabou de criar aqui em cima, tá bom? Então, só nessa brincadeira a gente já está fazendo essa nossa lógica, que a gente tinha feito para um cara só, para um caso específico, a gente está fazendo ela de maneira dinâmica, à medida que esse for aqui vai percorrendo, né? Vamos acessando cada uma dessas interações. Vamos lá, olha que interessante agora. Agora, já que a gente tem o nome do nosso projeto, de maneira dinâmica, repito aqui, a gente já vai criar, a gente já consegue criar essa pastinha, né, com o nome desses projetos, aqui dentro dessa nossa pastinha dados organizados, que por enquanto ela está vazia. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar o caminho para essa pasta a ser criada. E qual vai ser esse caminho? De novo, vou usar aquela lógica de juntar caminhos, tá bom, pessoal? Qual vai ser o nosso caminho inicial? Aonde que essa pasta vai ser criada? Ela vai ser criada dentro da pastinha dados organizados. Que, de novo, onde é que está esse caminho para essa pasta no nosso código? Está dentro dessa variável aqui, pasta organizada.
bom? Então essa é a primeira pasta que eu preciso acessar, o primeiro diretório que eu preciso acessar. E dentro dessa pasta organizada, o que eu vou estar criando? A pastinha com o nome do projeto. E onde é que está o nome do projeto aqui no nosso código? Está dentro dessa variável chamada projeto, tá bom? Eu posso botar aqui, ó, projeto. Só bota esse comandinho aqui que a gente fez lá no início para criar essa pasta, lembrando desse parâmetro aqui, exist_ok, para se existir, ele ignora. Tá bom, pessoal? Isso aqui é muito importante porque no meu looping eu vou percorrer, para cada projeto, eu vou percorrer 12 arquivos. Então, se eu não botar esse parâmetrozinho aqui, para cada um desses, ele vai tentar criar 12 vezes aquela pasta, sendo que ela só precisa ser criada uma vez, beleza? Então é muito importante esse parâmetrozinho aqui. Show? Agora só vamos fazer o seguinte, vamos fazer, já que a gente já criou, né? No caso, não tem nada aqui nessa pastinha, porque eu ainda não executei esse código, tá bom, pessoal? A gente sabe que vai ser criada essa minha pastinha de projeto. Agora eu consigo pegar esse meu arquivinho aqui, que está lá na origem, né, está lá nessa pastinha dados bagunçados, e mover para sua respectiva subpasta, tá bom, pessoal? E como é que eu faço isso? Ó? Primeiro eu vou definir o caminho do arquivo de origem, onde ele está, onde ele se encontra originalmente, que é nessa pastinha dados bagunçados, tá bom? E como é que eu vou fazer isso? De novo, aquela lógica de juntar caminhos, tá bom? Mas agora, em vez de acessar a pasta organizada, o local de origem, pessoal, é a minha pasta bagunçada, beleza? E de novo, dentro da minha pasta, eu preciso acessar o quê? O nome daquele meu arquivo. Assim eu tenho um caminho completo para esse arquivo. Não só o nome dele, mas o caminho completo, que está dentro da pastinha dados bagunçados, beleza? Então o que eu boto aqui? Ó? Eu boto arquivo, que é justamente essa variável dinâmica que a cada iteração assume um novo valor, assume um novo nome, né, de arquivo, beleza? Então vamos lá, esse aqui é o caminho do arquivo de origem. Show? Agora a gente vai fazer a mesma coisa, mas a gente vai definir o caminho de destino. E para onde esse arquivo deve ir? Ele deve ir para a minha pastinha do meu projeto, tá bom? Então vamos lá, posso botar aqui os.path.join. Ele precisa ser salvo lá na minha pasta do projeto, que vai ser criada de maneira dinâmica aqui. Então posso escrever aqui, ó, pasta projeto. Ele vai assumir qual o nome? O nome original dele, que está nessa variável chamada arquivo, essa variável dinâmica, tá bom, pessoal? Então vou escrever aqui arquivo, beleza? Por enquanto eu só defini os caminhos. Agora eu quero copiar esse meu arquivo, né, lá da sua origem para minha pasta de destino, para o meu caminho de destino. Como é que eu faço isso? Agora eu vou usar a biblioteca Shuttle, que a gente importou lá em cima junto com o S. Vou usar um método, vou chamar uma função, na verdade, chamada copy, né, um nome bem intuitivo. E o primeiro elemento, o primeiro argumento que eu passo é o caminho do arquivo onde ele está listado originalmente, que está nessa variável aqui, caminho arquivo origem. Em seguida eu passo o caminho de destino dele, que está nessa variável caminho arquivo destino. Agora, se eu executar esse código aqui, pessoal, vou executar, olha que interessante, a gente consegue ver a mágica acontecendo. Olha que legal. Nessa pastinha dados organizados, que inicialmente, por enquanto, estava vazia, a gente só tinha criado ela, ele já está criando essas pastinhas dos respectivos projetos e já está preenchendo essa pastinha com os arquivos referentes a cada um desses projetos. Tudo isso de maneira automática, tá bom, pessoal? É basicamente isso que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje. Ele vai demorar cerca de 2 minutinhos aqui, mas o que importa é que a lógica já está acontecendo. Ela já criou 2 diferentes pastas e está organizando os arquivos de maneira correta e bem estruturada. Então é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Segue uma recomendação de estudo para vocês, um projeto que a gente já mostrou um pouco dessa automação local. É de fato um pouquinho difícil, então aproveita lá para ver esse vídeo, ter mais embasamento. Junto com isso, eu vou deixar aqui na descrição também o linkzinho para o download dessa pastinha aqui com todos esses dados bagunçados. Assim você pode reproduzir o código de hoje e até treinar um pouco mais de manipulação e tratamento de arquivos, pastas, enfim. Fica à vontade, acessa o link da descrição e, claro, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Vou ficando por aqui, bons estudos e até mais.